Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar esse nosso mini curso sobre a Lei 5.810 e agora a gente vai estudar a recondução. Recondução é uma forma de provimento, tem lá os 4 R's, né? Reintegração é do demitido, nós já estudamos. O segundo R, recondução, reversão do aposentado. E nós temos aqui a readaptação do servidor aí, vamos colocar entre aspas que está doente, né? Vamos lá, recondução, né? Então o cara vai ser reconduzido, né? Artigo 57 da recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado decorrente de. Vem comigo, né? Então, primeira informação, tá? Então, vamos supor que o sujeito ocupa aqui, ó, né, o cargo X, tá? Recondução é sempre, no caso do servidor, estável. Somente no caso do servidor estável que ocorre a recondução. Ou seja, esse cara aqui, servidor estável, preste muita atenção, tá? Ele ocupou aqui o cargo Y. Tá? O cargo Y. Só que nesse cara aqui, do servidor estável, ele ocupava o cargo X. Então, ele fez um concurso, ele foi nomeado, tá certo? Ele entrou em exercício e está no cargo X. E aí, professor? Quando, tá? Ele pediu a exoneração do cargo X, entrou no cargo Y, ele assinou uma coisa chamada declaração de vacância. Declaração de vacância. De cargo inacumulável. Ele fez esse cara aqui. Então, cara, toda vez que você vai pedir exoneração, você ocupa um cargo, você é estável, você fez um concurso público, foi nomeado para um cargo Y, você tem que, no ato da posse, você tem que fazer essa declaração de cargo inacumulável. Por quê? Se acontecer algumas coisas lá no cargo X, você será reconduzido. O que é reconduzido? Alguém devolve você em uma situação. Tá? E aí, prof? Quais são as situações? Basicamente 2. Olha aí, você tem 2 hipóteses de quê? De você ser reconduzido, né? Primeira, a mais comum, inabilitação em estágio probatório. Outra forma na qual você pode ser reconduzido aqui, tá? No reingresso do servidor ao cargo, na demissão, o cara que foi reingressado, que nós estudamos na aula anterior. Então, isso que é a recondução. Então, você está lá, é claro, tá? Então, é a recondução, essas 2 hipóteses, sempre do servidor estável, né? No estágio probatório ou no caso da reindução. Então, isso aí, você está ocupando o cargo Y, né? Você pensa que já estava tranquilo, mas não está tranquilo. Então, você pode se voltar ao cargo anterior. E essa volta ao cargo anterior, não pelo Instituto da Demissão, porque se o cara foi demitido e ele volta ao serviço público, ele é reintegrado. É a recondução. Resumindo, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de 2 hipóteses. Primeiro, inabilitação no estágio probatório, relativo a outro cargo. E, finalmente, na reintegração do anterior ocupante, né? Então, o cara foi demitido, 10 anos depois o cara voltou, você estava lá, estava estável, não tem vaga, não tem aproveitamento, não tem disponibilidade, mas você fez uma declaração de vacância, você volta no cargo anterior. Então, essa aqui é o artigo 57, né? Parágrafo único, vem comigo, aula rápida, aula curta, né? Vem comigo aqui. Encontrando-se provido o cargo de origem na recondução, o servidor será aproveitado em outro. Então, se aquela vaga dele está provida, ele pode ocupar outra vaga, observando o que dispõe a presente lei, nos casos de disponibilidade e aproveitamento. Então, ele pode ser colocado disponibilidade e depois, consequentemente, aproveitamento, que tem uma aula específica. Bacana? Está aí para vocês. Professor, o que diz a jurisprudência, né?
a jurisprudência ampliou um pouco o entendimento. Olha só, o servidor estável também poderá ser reconduzido caso desista no estágio probatório. Né? Todas as formas de recondução aplicam-se apenas ao servidor estável. Então é o seguinte, você estava no cargo X, você era feliz e não sabia. Aí você fez concurso, foi nomeado para o cargo Y, chegou lá, mesmo ganhando mais, né, você não se adaptou àquela função. Então você pode ter desistido do estágio probatório, e aí você vai ser o quê? Reconduzido para o cargo de origem. Né? Olha aí, ampliação. Eu acho justíssimo isso, né? Você ter esse direito de escolha, então você pode ser reconduzido caso você desista. Mas, em todos os casos, no ato, quando você for tomar posse lá, você já ocupa outro cargo, você tem que fazer uma declaração de vacância do cargo anterior e uma declaração no novo cargo para você estar amparado judicialmente numa caso de demanda judicial futuramente, né? Só isso, só isso. E agora, treino, exercício, como sempre. Vem comigo. STJ-CESP 2018, cargo de analista. Situação hipotética. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. Um ano e 2 meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. Ok. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva. Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução. Vamos lá. Então, o Instituto da Recondução, gente, preste atenção aqui, é quando ele volta para o cargo anterior. Duas hipóteses na recondução do estágio probatório, ele pode desistir do estágio probatório, aqui já está colocando a jurisprudência, ou no reingresso da pessoa anteriormente ocupando aquele cargo, né? Bacana. Aqui é estágio probatório, recondução, bacana. Só que tem um detalhe, cara. Todas as formas de recondução, todas elas de recondução, para a pessoa ter o direito a ser reconduzida, que não é uma coisa muito boa, ela tem que ter o quê? A estabilidade. Estabilidade são 3 anos no cargo. Então, o cara aqui, ó, ele foi nomeado no dia 20 de 10 de 2015. Ok. Ele ficou no cargo 1 ano e 2 meses. Então, ele ficou no cargo aqui, ó, 1 ano e 2 meses. Isso aqui não habilita ele, né, na sua estabilidade. Então, ele não tem estabilidade. Logo, não tendo estabilidade, só recordando estabilidade, são 3 anos de efetivo exercício num cargo, aqui ele só tem 1 ano e 2 meses, como diz aqui o comando da questão, e ter sido aprovado na avaliação de desempenho, né? Ou seja, a questão está errada porque ele não tem direito à recondução, porque já ficou implícito que ele não tem a estabilidade. Questão muito boa essa, gabarito errado. TRT 8 FCC 2018, cargo de técnico. Nessa situação hipotética, ao retorno anterior se dará por meio da... Aí é o seguinte, essa questão aqui está faltando o comando da questão, né? Eu cometi um erro aqui, né? Faltou o comando da questão, mas aqui o gabarito era gabarito correto aí, está errado, está certa a questão. O retorno ao cargo anteriormente se dará por meio da retorno do cargo. Ele pode ser pela reintegração ou ele pode ser pela o quê? Pela recondução, pode ter até reversão da aposentadoria também, né? Mas aqui não tem elementos para a gente julgar na hora que o professor elaborou. Eu fiz esse cara aqui, tem um errinho aqui. Então, bacana, vou terminar a aula aí. Ok, pessoal? Vem comigo aqui, né? Encerramento da aula. As amizades verdadeiras são como árvores de raízes profundas. Nenhuma tempestade consegue arrancar. Então, está aqui para vocês, né? É isso mesmo, né? Amizades verdadeiras são como árvores de raízes profundas, né? Nenhuma tempestade consegue arrancar. Ou seja, até as árvores, todas as árvores, né? As árvores passam por tempestades, nós seres humanos passamos por tempestades, né? E a tempestade ela passa porque ela abala as pessoas, ela mexe com as pessoas. Mas se você tem uma amizade consolidada, né, pode vir qualquer tempestade que ela vai permanecer. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.